que ele tenha a saúde plenamente restaurada. Hebreus 12, de 1 a 3, já vai ter aí a exposição, também os versículos, fica até fácil para quem está na Bíblia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, o nosso desafio como servos de Deus no ano que está para se iniciar é darmos o nosso melhor para glorificar o seu nome, porque o fim principal do homem é e gozá-lo para sempre. Em sua palavra encontramos como podemos fazer e com a ajuda do Espírito Santo temos a possibilidade de ter uma excelente performance. O Espírito Santo habita em nós, está em nós, o poder de sanção está dentro de nós para andarmos em novidade de vida. Em Hebreus 12, podemos aprender as seguintes lições sobre o atleta de Cristo. Esse é o tema, o atleta de Cristo. Em primeiro lugar, o atleta de Cristo deve atentar para os atletas antigos, olhar para trás. Vamos ler aí o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A nuvem de testemunhas refere-se aos heróis registrados no capítulo 11 de Hebreus. Vocês lembram do capítulo 11, né? Pela fé Noé, pela fé Abel, pela fé Abraão. Olhando para eles, podemos aprender algumas lições de como vivermos neste mundo. Então, preciso conhecer essas histórias,
O Velho Testamento tem essas histórias desses heróis da fé. As dificuldades que eles passaram não conseguiram fazê-los desistir de andar com Deus. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Por exemplo, Jó perdeu bens, perdeu 10 filhos e perdeu a saúde, mas não perdeu a fé no Senhor e nem deixou de seguir ao Senhor por causa das extremas dificuldades enfrentadas. Acredito que todos nós que aqui estamos, apesar de passarmos por dificuldades, nunca tivemos um dia como Jó teve. 10 filhos morreram, recebeu a falência, e ele então diz o seguinte, vamos ler comigo, o que é que esse homem de fé disse no momento mais negro da sua vida. Porque aqui não estou falando nem da saúde que vai acontecer depois. Jó 1:20, vamos ler? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que homem de fé! Pois ele vai ser mais provado na saúde, que também é algo dificílimo. Irmãos, neste mundo passamos por várias dificuldades em várias áreas da vida. Isso por tempos variados e intensidades diversificadas. Mas como Jó, não devemos retroceder por causa das adversidades, porque temos a promessa de grande recompensa se continuarmos no caminho. O tão conhecido texto que a gente conhece, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. E Tiago falando acerca de Jó, e nós vamos ler aí, olha o que ele diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A vida dos profetas não era fácil, era uma vida dificílima. E ele continua, 11, comigo. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele perseverou e Deus o abençoou. Nós não estamos blindados das aflições desta vida, mas Deus estará conosco nos momentos bons e ruins. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nesses momentos, seja bons ou ruins, Ele está administrando os acontecimentos para que a nossa fé não desfaleça. Até nessa hora negra, Ele está no controle, está controlando. Como lê depois em tranquilidade o Salmo 107, vê como Deus controla tudo. 1 Coríntios 13, capítulo 10, 13, olha o que ele nos lembra acerca das dificuldades que enfrentamos. Vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está no controle divino. Ah, mas está doendo? Tá. Deus sabe que está doendo, mas Ele é que manda no universo e manda na nossa vida.
Esses heróis continuaram andando com Deus, mesmo não vendo a concretização das promessas do Senhor, o que é fantástico na vida deles. Eles enfrentavam dificuldades, eles tinham a palavra de Deus como garantia, não viram a concretização, mas continuaram no caminho. Vamos ver aí Hebreus 11, olha que lindo sobre esses heróis da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eles não tiveram a escritura da terra, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora presta atenção, eles tiveram a promessa, mas observe no 13 comigo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Nós não vemos o céu, o novo céu, a nova terra, nada da glória, mas nós cremos e temos de continuar crendo, como eles creram. Sejamos então pacientes, como eles foram. Nós nos alegramos ao ouvir as gloriosas promessas do Evangelho, mas ainda não chegou o tempo determinado por Deus para o seu cumprimento. Por isso devemos aguardar com esperança. É nesse tempo que restaura o reino de Israel? Perguntaram os discípulos. Não vos compete saber tempos e estações que o Pai predestinou para a sua própria glória. Vá pelo mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. Se desejamos ter ânimo na fé, necessitamos conhecer essas promessas. Nisso tem um valor das caixinhas de promessa. Claro que no tempo antigo as pessoas só pegavam a caixinha de promessa para ver a boa notícia do dia, um horóscopo cristão. Não é para aquilo. A caixinha de promessa é para decorar os versículos que ali estão. E decorar essas promessas são fundamentais para o dia a dia em que nós estamos vivendo. Felizmente elas desapareceram. Se desejamos ter ânimo na fé, necessitamos conhecer essas promessas. Necessitamos avivar nossa mente com elas para continuar na caminhada cristã. Porque quando a cidade de Jerusalém estava destruída, toda destruída, o profeta disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Está tudo horrível? Olha para as promessas de Deus, elas são gloriosas. Muitos destes heróis foram maltratados, presos e mortos. Contudo, continuaram servindo a Deus. Não negaram a fé frente às ameaças. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, 35, fala da vida deles. A gente pensa que os heróis tinham uma vida boa. Olha, observe aí. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que vida é essa desses homens heróis da fé? Tão difícil.
O bastão da fé está agora em nossas mãos. E precisamos honrar essa história. Eles não desistiram, foram até o fim e agora entregou esse bastão para nós. Foi passado esse bastão para nós através de várias gerações. Por causa da fidelidade ao Senhor, podemos perder bens, família e a própria vida. Portanto, ser fiel ao Senhor não é sinônimo de sucesso terreno em todos os campos da vida, mas é evidência de uma herança eterna. Não vai ser rico, não vai prosperar, não quer dizer isso. Quer dizer que você tem um tesouro lá no céu guardado. Nós temos um tesouro lá no céu. Segundo lugar, o atleta de Cristo deve abster-se do que lhe impede de andar com Deus. Deve se abster do que lhe impede de andar com Deus. Vamos ler versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, vamos ver o que é que temos de fazer? Os atletas, para melhor desempenho, se abstêm do que é lícito, como, por exemplo, o sexo com a esposa, antes de um evento, para poderem estar cheios de energia. Assim também na vida cristã. Muitas coisas lícitas podem estar nos impedindo de sermos crentes mais consagrados. Podemos citar o desejo de uma vida próspera, em vários sentidos, pode estar absorvendo nossas energias, talentos e tempos, o que tem sufocado o nosso cultivo espiritual e nos tirado do foco da vida cristã, que é a glória de Deus e gozá-lo para sempre. Então, se prosperar em algum campo da vida é pecaminoso? Não. Mas se ele está tirando você do seu foco principal, que é glorificar a Deus, sim. Vejam o que diz Mateus 13, falando de alguns que recebem a palavra e não conseguem prosperar espiritualmente. Vamos ler? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não consegue progredir, porque está sufocado por essas coisas, desejosos por essas coisas. As coisas boas e lícitas desta vida, como lazer, têm obstruído nossa adoração pública, porque esses eventos chocam com o momento de adoração do Senhor. Ora, qual é o dia que se procura se deleitar? Não é o domingo? É o domingo que a pessoa quer ir passear, quer ir num restaurante, enfim, não é uma coisa errada em si, mas às vezes a gente tem de escolher entre adorar a Deus e ir num restaurante, por exemplo, ou ir assistir uma partida de futebol, né? Choca com o momento da adoração do Senhor. Nossa prioridade é comprometida por causa de coisas que não são pecaminosas, mas são distrações que comprometem nosso serviço a Deus. Elas se tornam tropeço para o povo, elas se tornaram um tropeço para o povo antediluviano. E ele pereceu porque valorizou mais as coisas passageiras do que eternas. Sim, quando o Mateus registra as palavras de Jesus acerca deste povo, uma das razões por que eles pereceram está escrita em Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que eles faziam? Comiam e bebiam. É pecado? Não. Seguindo, casavam-se e davam-se em casamento. É pecado? Também não. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam.
senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles estavam tão centrados em coisas que são boas e lícitas, que eles não pararam para pensar, o dilúvio vai cair, Moisés está avisando, e eles não se prepararam adequadamente. A família é um bem dado por Deus para a nossa felicidade. Porém, temos hipervalorizado a família e colocado de lado nossos deveres para com o Senhor, que nos dá a vida e tudo mais. Nada neste mundo pode ocupar o lugar de Deus. A gente deve amar os nossos pais, a nossa esposa, os filhos, mas eles não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Mateus 10:37 diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, acha-la. Os pesos, esse peso que eu estou falando, que são coisas lícitas, divergem de pessoa para pessoa. O que está me impedindo de servir ao Senhor pode não ser o mesmo que o seu, mas o que eles têm em comum é que nos comprometem a fazer a vontade do Pai Celestial. Nossa prioridade é glorificar a Deus e nada nos deve distrair deste alvo. Vejam o que diz Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa vida tem de ser assim. Quando não é uma coisa lícita que nos impede a caminhada, pode ser algo pecaminoso. Ele fala de peso e do pecado. Observe aí, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, coisas lícitas, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muitos servos de Deus tiveram desempenho baixo em sua vida com Deus porque deram lugar ao pecado em suas vidas. Por exemplo, Salomão amou as mulheres pagãs e casou-se com elas, mesmo com a palavra do Senhor proibindo tais uniões. Ele era um homem de Deus, era o amado do Senhor, mas desobedeceu a Deus. Em sua velhice, foi seduzido por elas e edificou altares a deuses estranhos e os adorou e trouxe desgraça para a sua família e para o povo. Neemias, inclusive, vai exortar o povo que estava pelo mesmo caminho dele, dizendo, vamos observar aí, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos
para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? O rei Josafá, também um homem de Deus, gostava de se associar com homens ímpios. Quase perdeu a sua casa, porque casou seu filho com uma pagã, Atalia. Seus investimentos deram em fracasso, porque ele não se arrependeu desse pecado. Ele nunca deixou esse pecado de, como crente, fazer associação com pessoas descrentes. Segundo o livro das Crônicas 18, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E aí diz o crime dele: e aparentou-se com Acabe. Acabe era um ímpio. Seguindo, o profeta Jeú repreendeu a Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: desvia tu a ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. A avareza é outro pecado que pode grudar em nós para comprometer nossa vida com o Senhor. Muitos estão cambaleando na fé porque seus corações estão cheios de avareza, que é idolatria. E por isso suas lâmpadas estão quase se apagando. Mateus 24, comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, toda fonte que nos estimula a pecar contra Deus deve ser entulhada para não comprometer nossa comunhão com o Senhor. Jesus nos libertou do poder do pecado. Não creiamos na mentira de que o pecado é algo normal na vida de um crente. Vamos colocar em nossa vida aquilo que nos estimula a viver santamente. Quarto lugar, o atleta de Cristo. Não se preocupe, porque hoje não tem escola. Então eu estou aqui livre. O atleta de Cristo deve ser perseverante em andar com Deus. Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Viver a vida cristã é difícil, porque este mundo é dominado por forças do mal, por crenças discordantes com a palavra de Deus e comportamentos pecaminosos. Seremos tentados e provados quanto à nossa fé durante o tempo da nossa passagem neste mundo, mas não estaremos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós nos capacitará nesta caminhada. Por isso não devemos ser crentes vacilantes e oscilantes. Tem um hino batista que diz: oscilando a minha fé, né? O crente sempre está aqui, ali, além. Deus não tem prazer, meus irmãos, em seus seguidores que vivem entre o mundo da fé e o mundo do pecado. Tem um filme que fala Entre Dois Mundos. É um personagem que vive na Terra e vai para Júpiter. Tem alguns crentes que andam assim, andam na igreja, andam no mundo. Não é Raimundo o Cândido, não. É chamado crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Deus não se agrada disso. Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um homem dividido, não. Na verdade, se estamos sempre vivendo, ora na luz e ora nas trevas, não somos verdadeiros servos de Deus. Primeiro livro dos Reis, 18 e 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Leiam comigo aí, Elias falando para o povo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Quer dizer, o povo estava seguindo dois deuses. Na verdade, o Deus inexistente, Baal, e o Deus verdadeiro. E Deus estava revoltado com essa divisão. Caso no coração não tenhamos definido por qual caminho trilhar, se Deus ou do demônio, já estamos na estrada do pecado. Porque não podemos servir. A historinha que conta que alguém estava no muro e o anjo convidando a pessoa: venha, passe para o meu lado, passe para o meu lado. E o cara no muro, e o diabo do outro lado do muro, quieto, não dizia nada. Aí a pessoa ficou intrigada e disse: ô diabo, ele está me chamando para passar para o lado dele, e por que você não me chama para eu passar para o seu lado? Ele disse: o muro é meu. Você pode ficar no muro, o muro é do diabo, você tem que escolher o Senhor. Caso no coração não tenhamos, estamos assim. João 15, 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não receberemos, irmãos, os benefícios eternos se apostatarmos da fé ou não andarmos no caminho da justiça. Nossa fé será provada pelas tentações e pelas aflições da vida. E se ela resistir a esses apertos, irá se fortalecer e nos dará convicção de que receberemos a coroa da vida. Só iremos perseverar na fé por causa da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto lugar, o atleta de Cristo deve se espelhar no Senhor Jesus. Vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Para sermos bem-sucedidos na carreira cristã, necessitamos olhar para o alvo certo. A mulher de Ló olhou para onde não devia e pereceu. Mas se nós olharmos para Jesus, iremos viver. Como diz Isaías, comigo: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se queremos chegar bem até o fim da nossa caminhada, vamos tirar os olhos de nós mesmos e olharmos firmemente para Jesus. Não olhe para si,
não olhe para o outro, olhe para o Senhor. Como ele diz, olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Quando estamos hiperfocados em nós mesmos, ou não notamos as nossas deficiências, o que gera soberba, ou iremos ser consumidos pelo conhecimento delas. Tem pessoas que não conseguem se ver, não se enxerga. Tem outros que se enxerga demais. Ele consegue ver até o que está atrás dele. Ele é tão exagerado que consegue ver. Inclusive, uma das questões de que tem pânico, ansiedade, é que a pessoa começa a focar no coração que está acelerado, na respiração. E quanto mais ela se concentra, mais ela fica doente, porque ela entra em desespero por causa disso, né? O autoexame, irmãos, é necessário. Claro, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estás reprovado. Mas não podemos nos examinar sem ter a obra de Cristo ao nosso lado, para não entrarmos em desespero. Sim, eu sou pecador. É isso que eu vou descobrir no exame pessoal. Se eu fazer um exame verdadeiro, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou descobrir que eu sou pecador. Mas também está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o diabo, conta-se, foi visitar Lutero e ali foi atormentá-lo, lembrou a ele dos pecados que ele tinha cometido. E tinha um escrito, e ali tinham escritos os pecados de Lutero. E o diabo lembrando, olha aqui o que você fez, já fez. Aí Lutero parou por um instante e escreveu, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Faça o exame com Jesus do lado, para que você não entre em depressão. O Senhor Jesus Cristo garantiu, por meio de sua obra de redenção, um futuro sem igual para nós que cremos nele. Por isso, não vamos nos abalar se no presente tudo não vai bem, porque brevemente a nossa sorte mudará. É Romanos 8. Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Hoje podemos estar humilhados por diversas razões, mas não devemos esquecer que o nosso Salvador sofreu humilhação por causa de nossos pecados. Ele vai voltar com poder e glória, e seremos por ele reconhecidos como filhos de Deus, e estaremos para sempre com o Senhor, diz Mateus, sob o grande julgamento, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas,
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então ele vai dizer para nós, 34, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Por isso, sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Jesus, irmãos, foi fiel a Deus em todos os momentos da sua vida terrena, para nos dar o exemplo de como devemos agir em situações semelhantes. Versículo 3 diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Que possamos manter sempre Jesus diante dos nossos olhos, como um exemplo a ser seguido e como o único que pode nos salvar. Sexto, o atleta de Cristo deve lembrar de sua filiação. Vamos lá? 5. Estais esquecidos da exortação que como filho discorri convosco? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Veja que ele pula de atleta para filiação. Ele sempre nos chama de filhos de Deus. Várias vezes a palavra filho aparece aqui, para nos lembrar do nosso status, da família a qual nós pertencemos. Nós somos de Deus, nós fomos escolhidos por Deus, nós somos filhos de Deus. Pode nos parecer a vida cristã muito rígida, mas devemos nos lembrar de que pertencemos à família de Deus e representamos nosso Pai Celestial entre os homens caídos para revelar seu caráter e amor. Irmãos, nós fomos adotados por Deus por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Efésios. Vamos ler comigo? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor para andarmos diferentes dos pagãos. 1 de Pedro, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós devemos ser parecidos com o nosso Pai Celestial, em seu caráter e em suas obras neste mundo dominado pelo maligno. Como diz Paulo aos Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por fazermos parte da família de Deus,
somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nessa condição, não deveríamos honrar com nossa vida o nosso Deus e Pai neste mundo que está em trevas? Pedro nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Está guardado algo para nós e nós estamos sendo guardados para receber. Nossa linguagem deve revelar que fazemos parte da família de Cristo, ou do Criador. Pelo comportamento, deveríamos demonstrar que fazemos parte do povo do Senhor. A crença que professamos precisa estar de acordo com a palavra do nosso Pai. E em tudo precisamos revelar que somos filhos do Altíssimo. 7º lugar, o atleta de Cristo está sujeito a ser disciplinado pelo Senhor. Vamos ler o versículo 5 a 8? Estás esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como? Pois que filho há que o pai não? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois e não filhos. Infelizmente, neste mundo podemos desapontar o nosso pai, seja de maneira acidental ou proposital. Tem até um personagem que diz: foi sem querer, querendo. A pessoa diz que não quis, mas na verdade quis fazer aquilo, né? A gente, infelizmente, faz assim às vezes. Somos pessoas caídas, vivendo em um mundo caído, cheio de tentações. Por isso, é possível que pequemos. Nosso Pai Celestial vai nos disciplinar. Porque, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Não podemos, como regenerados, viver no pecado, mas não pecar neste mundo também é impossível. 1 de João 2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos ser corrigidos por crermos momentaneamente em doutrinas não ensinadas na palavra de Deus, ou por interpretações erradas das Escrituras. Lembre, as cartas no Novo Testamento são escritas para corrigir erros doutrinários dos crentes. 1 Coríntios 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, alguém na igreja estava pregando que os mortos não vão ressuscitar. E Paulo, então, corrige. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram.
Se a nossa fé, nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Correção doutrinária, disciplina doutrinária. Não somente na área doutrinal, mas também na área do comportamento. Por sermos influenciados pelo mundo e pela natureza caída, iremos ter atitudes não condizentes com os ensinos das Escrituras. E Paulo, então, vai corrigir essa mesma igreja na área do comportamento, dizendo, 1 Coríntios 6, aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então havia alguma briga entre irmãos, e aí um estava levando o outro para a justiça comum. E Paulo ficou escandalizado que o crente não devia fazer isso. Deus usará a liderança da igreja para nos repreender por tais comportamentos e doutrinas heréticas. Poderemos até ser corrigidos diretamente pelo Senhor, mas se estivermos andando erradamente e não somos disciplinados, pode ser que não chegou o momento de Deus nos corrigir ou não somos ainda seus filhos. Deus tem uma mania de disciplinar alguém. Eu te pego, fulano. Os seus pais já disseram isso? Eu nunca esqueci da surra que tomei do meu pai. Já contei essa, porque só apanhei uma vez, eu acho, na vida. Quando eu voltar, eu te pego. Passei o dia inteiro assim. Mas quando chegou a hora, não faltou. Deus sempre vem nos corrigir. A palavra do Senhor, versículo 8, diz, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filho. Então, se eu estou no pecado e não sou corrigido por Deus, significa dizer, estou nem aí. Você não é meu filho, não vou corrigir você. Mas se você for meu filho, eu vou lhe corrigir. Mas também não podemos descartar que a disciplina já chegou por meio de doenças, dramas familiares, econômicos e outros, e apenas atribuímos a eventos naturais e não disciplinares. Sim, às vezes a gente não está percebendo que Deus está disciplinando, como os irmãos lá no período de Ageu. Esperar-te-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. 10 comigo. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus tem seus meios de levantar seu cinturão e nós precisamos perceber a mão de Deus também nessas coisas. A disciplina é um método pedagógico usado por Deus para nos aperfeiçoar. Infelizmente, podemos nos rebelar com a surra divina e continuar desafiando ao Senhor, andando na iniquidade. Não sei quem de vocês, eu não fui um filho rebelde, mas alguns, depois que apanhava, vai dizer, vou fazer de novo. Você foi assim, Cândido? Cândido tem cara que era assim. Ali também, acho que já falaram também, alguém me falou que essa menina também era assim, abusada. O pai dá a disciplina, o filho chora e no secreto do coração, eu vou fazer de novo. Rebelião. O povo, no tempo de Jeremias, que foi lá para o cativeiro, o Senhor disse, saia do caminho mau, não adore os deuses. Aí
Jeremias deu o recado ao povo e o povo respondeu. Jeremias 44. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes certamente toda a palavra que saiu da sua boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então veja, irmãos, que coração duro aquele povo. Iam continuar na idolatria. Quando somos insubmissos à correção do Senhor, iremos na contramão da repreensão dele, à semelhança de Jonas, o profeta desobediente. Deus diz: não faça isso, aí você: vou fazer. Vá para Nínive: não vou para Nínive, vou para Tarsis. Sempre vai no caminho oposto. Apocalipse fala que quando Deus envia castigo aos homens, castigos parciais para que eles se voltem, eles não se voltam. Apocalipse diz aí: poderemos chegar ao ponto de amaldiçoar a Deus pelas desgraças que caíram sobre nós. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remodiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o nome e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras, mesmo diante da disciplina. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, pelas Escrituras Sagradas, que apesar de a correção divina doer, ela traz benefício. Sim, disciplina que não dói não é disciplina. Sabiam disso, né? Não doeu na disciplina. Ah, mas hoje o menino quase não chora quando dá uma palmada. Tira o celular dele por um mês para ver se ele não vai chorar. Tira a televisão, tira o jogo para ver se não vai entrar em crise existencial. Versículo 9, vamos ler aí. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Lembra aquela surra que você tomou? Hoje diz: poxa, bem, aquela surra valeu. Aquela surra me livrou do caminho errado, né? A disciplina divina nos afastará do pecado e das consequências eternas, que é o lago de fogo. Provérbios 23, nunca esqueça desse versículo. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Por meio da disciplina,
vamos ter a comunhão com Deus restaurada, a paz na consciência e conhecimento sobre nós mesmos e sobre o nosso Pai Celestial. O salmista fala da sua experiência de disciplina, dizendo no Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Portanto, vamos nos arrepender das faltas cometidas para sermos beneficiados e podermos ser uma bênção para os nossos irmãos em Cristo Jesus, bem como para os homens deste mundo. Porque diz aí o versículo 12, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Comecemos com a confissão de pecados. Vamos falar com Deus dos nossos erros antes que o cinturão de Deus chegue a nós. 1 de João 1,9. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas. Vamos andar pelo caminho da justiça como um filho de Deus, para que nossos irmãos perseverem na fé e não percam o ânimo de continuar adorando ao Senhor. Nós representamos nosso Pai Celestial neste mundo. Não devemos envergonhá-lo perante os homens. Vamos tornar seu nome conhecido por meio do nosso bom proceder. Infelizmente, podemos cair, mas se nos arrependermos, Ele nos levantará. Ele vai nos disciplinar, mas não nos abandonará. A surra divina vai doer, contudo seremos recuperados pelo Senhor para não sofrermos eternamente. Vamos andar direito, para que os nossos irmãos possam nos imitar. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos.